Obrigada, gente. O volume assim tá bom, vocês estão me ouvindo, tudo certo, não tá? Eu fui convidada, então, pelo pessoal da Atomic Group, né? Pelo pessoal da People de lá. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu vou começar, então, agora a nossa palestra sobre autocuidado, saúde mental, perpassar tudo isso, assim, que é um assunto bem complexo, mas eu tentei simplificar ao máximo, porque eu acredito que, né, já diria Da Vinci, a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação, então espero que vocês saiam daqui com insights, com ideias novas, enfim, para a vida de vocês. Vamos lá, então. Saúde mental é o maior desafio invisível dos nossos tempos, né? A gente tem uma incidência, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que depois da pandemia, 45% das mulheres são diagnosticadas com algum transtorno mental. Depressão, ansiedade. Isso significa que a cada 2 de vocês, provavelmente, alguma tem. As 2. Se vocês se sentirem à vontade, assim, tem alguém que lida com isso, que enfim, acompanha? Tem? Levantar a mão, assim, alguém? A gente segue a incidência, então, aqui também, né? E só para me apresentar para vocês, então, né? Eu sou a Bárbara, eu sou médica, me formei pela UFSC, estou fazendo a minha pós-graduação em psiquiatria no Hospital Albert Einstein, sou manezinha da ilha e sou prima da Nina também. As duas lá do Ribeirão da Ilha, que é bem longe daqui, por isso também me atrasei. Não vim de lá, mas vim de longe também. Peço desculpas pelo atraso. Então, vamos lá. Na medicina, a gente sempre começa os estudos com um estudo de caso. Então, a gente traz um caso clínico de alguém e discute ele. Eu trouxe para vocês aqui o caso da Raquel. A Raquel é uma personagem fictícia. Então, assim, qualquer coincidência mera, né? Pode ser que vocês se achem parecida com a Raquel. Vamos lá. A Raquel, ela tem 35 anos, é casada, tem 2 filhos, se sente sobrecarregada com a rotina. Além de trabalhar fora, ela tem as demandas de casa, que apesar de não serem consideradas um trabalho, são muitas vezes até mais cansativos, né? Raquel cuida de todos ao seu redor. Marido, filho, sogra, pai, mãe, periquito, papagaio. Sempre tem um jeitinho de encaixar uma ida ao médico com a mãe, uma apresentação do filho, uma ida ao veterinário com o cachorro. Mas para ela, a prioridade é diferente. Ela sabe o que deveria fazer. Ela vê as blogueiras malhando, cuidando da saúde e se compara. Eu nunca serei boa o suficiente, eu sou preguiçosa, eu tenho celulite. Hoje vamos falar sobre a Raquel. O que ela pode fazer? Eu não sei se vocês se identificam com a Raquel. Somos todas Raquel. A gente vai falar sobre ela hoje, então. Ela sabe o que ela deveria fazer. O que a Raquel tem que fazer para ser saudável, para cuidar dela, da alimentação, da saúde? Ela tem que comer bem, ela tem que se exercitar, ela tem que não fumar, tem que exercer a espiritualidade, a gente sabe que é importante, tem evidências científicas para isso, então ela tem que exercer. Ela tem que dormir bem, ela tem que sair com os amigos, ter tempo de lazer com a família, não tem que beber. E assim a Raquel entra em curto-circuito. Se você identifica essa imagem, você nasceu antes dos anos 2000. Mas a gente passa. Um tópico sensível, a gente não passa. Então, o que eu trouxe para vocês aqui hoje é uma ideia de uma jornada que eu fui fazendo e daí veio a ideia de 5 P's, que é o que a gente vai passar por eles hoje. E em cada um deles eu quero trazer para vocês alguma forma de colocarem na rotina de vocês isso. Vamos lá, então. Os 5 P's, o primeiro vai ser o pilar central, que é o início. O segundo, paz, que é o luxo atual, né? O luxo atual é um sistema nervoso tranquilo. Papel, um importante papel. Pessoas, a gente precisa delas. E, na prática, como que a gente faz tudo isso também. Vamos lá, então. Pilar central. O pilar de uma casa, ele é feito de uma maneira muito simples, né? Concreto, tijolo, alguns fios de ferro, mas nem por isso ele é menos importante. A gente precisa dele para que a estrutura não desmorone. E quando a gente fala de ter um estilo de vida saudável, a gente não está falando de ter, mas sim de ser. A gente não quer ter um estilo de vida saudável, a gente quer ser uma pessoa saudável. E a gente sabe que os exercícios físicos em si, eles não ficam só neles. Eles têm um impacto para todo o resto da nossa vida, da nossa rotina, de tudo o que a gente faz.
É como uma receita de bolo, né? A gente tem todos os ingredientes para ela ficar boa, mas sem um ingrediente, não importa a qualidade dos outros, ele não fica bom. Qual que é o pilar do ingrediente de um bolo, vocês? Querem arriscar aí alguém? Fermento. De primeira, é isso aí. Então, o exercício físico, ele é o fermento para uma vida saudável. Porque a partir dele, tudo fica mais fácil. Você não vai chegar em casa, depois de uma caminhada, se sentindo endorfinado e vai comer um pastel. Ou vai. Mas vai chegar à noite e você não vai conseguir mentir para o seu corpo, você vai estar cansada, vai precisar dormir. E no outro dia vai acordar mais descansada, vai tomar menos café, vai estar mais feliz, mais bem-humorada, vai chegar em casa, vai ter uma relação melhor com o marido, com os filhos, enfim, com quem mora. Então a gente sabe que o exercício físico em si, nesse emaranhado todo de vida saudável, ainda assim é o pilar central. Se a gente tivesse que botar atenção em uma coisa, seria no exercício físico. E a gente tem um conceito também na ciência muito interessante chamado hábitos angulares. Não sei se alguém já ouviu falar. Os hábitos angulares são aqueles que quando a gente faz, eles impactam todo o resto. Sabe quando a gente acorda de manhã e dá uma topada no sofá? Dedinho assim? E aquilo fica doendo e parece que o dia todo sai do eixo, quando isso acontece de manhã. Ou quando a gente tem uma boa notícia de manhã também, e daí o resto do nosso dia também vai. A gente sabe que se pega um navio que sai do Rio de Janeiro, rumo à Europa, e muda um grauzinho na trajetória inicial dele, ele vai parar na África. Um grauzinho, uma coisa mínima, ninguém sente diferença. Mas ao longo do tempo, acumulado, faz muita diferença. E o exercício físico e a prática, na minha prática médica, e as evidências também mostram isso, que se a gente começa um comportamento pela manhã, a probabilidade de virar um hábito, de se consolidar, é muito grande. Então, o que eu trago para vocês aqui é deixar essa pulguinha atrás da orelha, para que vocês pensem nisso na vida de vocês. E a OMS recomenda, né? 150 minutos de exercício físico por semana, moderado, ou 75 minutos por semana de exercício intenso, mais 2 de resistência. E assim, é muito difícil a gente fazer tudo isso, né? Ainda mais no Brasil, em que a gente não tem só o trabalho, tem as demandas de casa, muitas vezes a gente passa muito tempo no trânsito. Então, qual que é a recomendação médica para fazer o exercício físico para vocês pensarem em encaixar na vida de vocês? 3 vezes por semana, 30 minutos ao dia. Eu acho que isso dá para fazer, né? Dá para fazer. Colocam ali final de semana. E aí, o que a gente sabe também é que expectativa alinhada à realidade faz com que a gente faça as coisas de uma maneira mais constante, que a gente não se frustre. E aí o que acontece é que a gente começa o exercício físico, dá 1 semana, 2, 3, dá 1 mês, a gente não sentiu diferença, não baixou o peso da balança, não está se sentindo mais feliz, o sono está igual. E aí a gente pensa, deve ser o mesmo, né? Deixa pra lá, vamos tentar outra coisa. Para a gente sentir os benefícios de uma atividade física, leva de 8 a 12 semanas. Fazendo o mínimo, né? Como qualquer outro comportamento. Quando a gente começa também um remédio, um antidepressivo, a gente sabe que não vai começar a ter feito assim do dia para a noite. Precisa explicar isso para o paciente. E isso também aqui. De 4 a 8 semanas dá mais ou menos aí 2 meses. Aí o que eu queria trazer para vocês também é esse conceito. Esse conceito ele não é meu. Ele foi feito por um psicólogo chamado Martin Seligman. É um cara muito inteligente, assim, e ele fala sobre vacina psicológica. Da mesma maneira como a gente toma uma vacina para se prevenir, né? Então, assim, a vacina é um pouquinho do vírus ali atenuado, a gente toma, às vezes pode ter alguma reação para fazer anticorpos. E quando o vírus vier mesmo, a gente já tem uma resposta contra ele, a gente já se preveniu, já tomou a vacina. A vacina psicológica funciona da mesma maneira. Não é uma injeção, mas é uma preparação mental. Da gente pensar, o que pode dar errado? Quando eu quiser começar a ser ativa, fazer exercício, mudar de vida, às vezes eu vou ter falta de tempo. Tempo é um recurso que a gente está sempre precisando mais. Mas será que a gente tem tempo suficiente? A gente só não está empregando ele de uma maneira melhor, mais efetiva? Os 30 minutos
3 vezes por semana, às vezes é o tempo de tela que a gente gasta rodando o nosso celular. Ou então pode ser, eu queria, mas assim, sabe, eu sinto falta do apoio da minha família, eles não entendem que para mim isso é importante. E aí vem o papel, esse é o problema. Qual que é a vacina? A comunicação. Muitas vezes a gente faz o quê? A gente se sente chateado com uma coisa, a gente não achou legal e a gente faz o quê? A terapia do silêncio. Tá tudo bem? Não aconteceu nada não? Tá tudo bem mesmo? Não, tudo bem. A gente acha que as pessoas vão adivinhar aquilo que a gente interpretou com base na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, que é uma para mim, é uma para ti, é uma para ti, uma para ti, uma para ti, uma para ti. O que me chateia não te chateia. E como que a gente está com uma pessoa e quer que ela adivinhe o que a gente está sentindo? A comunicação entre vocês, com certeza vocês já sabem disso, mas também em casa, com as pessoas com quem a gente convive, é muito importante. E sentar realmente, dizer assim, olha, eu quero melhorar a minha saúde física, a minha saúde mental, eu preciso disso e isso vai ser uma prioridade para mim. O que você pode fazer? Não me chama quando eu estiver saindo para ir para a academia, me chama depois. Quer ajuda? Pede ajuda depois. Me incentiva se você puder. Compra um lookinho novo de academia. Melhor pré-treino que existe. Me incentiva, manda uma mensagem, diz que você está sentindo diferença para mim, isso para o marido, para os filhos, para todo mundo. Chama um amigo. Fala assim, amiga, vamos fazer um projeto verão junta? Ninguém larga a mão de ninguém. Isso também ajuda a gente a ter mais constância. Ou, às vezes, também você se sente mal com o seu corpo. A gente sabe que a academia pode ser um ambiente bem hostil, né? Não é assim, aberta a todo mundo. A gente se sente mal quando chega lá, parece que não está naquele padrão de todo mundo. E isso não é futilidade, isso é uma preocupação, é algo que, às vezes, impede a gente de estar fazendo aquilo, a gente nem percebe por quê. Eu não gosto de academia, por quê? Não sei, não me sinto bem. É importante olhar para isso, não é futilidade. A gente se cuidar, vestir uma roupa que a gente gosta, passar uma maquiagem se gosta também. Olhar para isso, qual roupa você se sente melhor? Será que é a academia mesmo? Será que não é um funcional com as amigas em que você ia se sentir melhor, mais animada para ir? Um pilates, um grupo de corrida, beach tênis, enfim. Qualquer coisa. A gente sabe que sair do sedentarismo, sair de não fazer nada para fazer qualquer coisa, é onde a gente tem mais benefício. Tem um gráfico, eu esqueci de colocar o gráfico aqui, mas tem um gráfico que ele é muito interessante, que é o risco cardiovascular das pessoas ao longo da vida em relação a quanto de atividade física elas fazem. Quem sai do sedentarismo para fazer uma caminhada leve, bem leve, 4 vezes por semana, tem uma redução dessa curva, uma redução do risco cardiovascular em 40%. Isso é quase que o equivalente a quem não fuma. E assim, eu tô falando de tudo isso aqui, né, pra gente ter o autocuidado, a saúde mental, para prevenir as doenças que mais matam, obesidade, diabetes, pressão alta, colesterol alto, mas a gente também tá falando dos efeitos que isso causa na vida. A gente oxigena o cérebro, a gente melhora a nossa memória, melhora o nosso humor, a nossa produtividade, a nossa criatividade, e tudo flui melhor. Mas para isso a gente tem que se colocar como prioridade. E aí eu parafraseio aqui uma santa, né, Santa Teresa d'Ávila. Eu acho que quando a gente já se vacinou, que a gente pensa assim, gente, é difícil mesmo, dói mesmo, às vezes é chato mesmo, cansa, precisa de organização para fazer exercício físico, para ter uma vida melhor, eu vou precisar me organizar, me priorizar. Aí a gente pensa, mas é justo que muito custe o que muito vale? Vou viver mais, vou viver melhor, vou ter um humor melhor, uma relação com a minha família melhor? É difícil, né? Machuca, dói. Mas é justo que muito custe, que muito vale. Queria que isso ficasse assim gravado na cabeça de vocês, sabe? Sempre que estiverem pensando em algo assim. O segundo pilar é o pilar da paz. O que a gente não quer não é bolsa de grife, não é roupa cara. Não, a gente queria um sistema nervoso tranquilo. E aí a gente pensa assim, olha, quando a minha vida estiver tranquila, quando eu estiver assim, numa praia, um céu azulzinho, 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 um mar na minha frente, aquele mar que não tem onda grande, sabe aquela onda que só quebra assim? Lá no Ribeirão a gente tem bem dessas, né, desse mar aí. E aí, assim, aquela brisa que vem no rosto, bem gostosa, o celular bem longe, uma caixa de e-mail vazia, sem nenhuma ligação, sem nada no WhatsApp para responder.
Aí o pé assim afofadinho na areia, aquela areia fofinha. Vocês sentiriam paz se tivessem assim? O que vocês acham? E aí pensa que vocês estão nesse lugar e na cabeça de vocês vem uma vozinha. Você não merecia estar aqui. Tá aqui é. Sabe que quando voltar vai estar tudo um caos lá te esperando. Tem como a gente ter paz, estar num lugar lindo e ainda assim não se sentir em paz? Porque a nossa paz não está condicionada ao ambiente. Aí quando eu mudar de posição aqui na empresa eu vou ter paz. Aí quando a gente se mudar de casa eu vou ter paz. Não, porque quando o meu filho mudar de escola eu vou ter paz. Quando ele crescer eu vou ter paz. A gente acha que vai ter paz quando as coisas ao nosso redor mudarem. Mas a verdade é que a paz é uma musculatura interna que a gente desenvolve. Igual quando a gente vai na academia e malha para desenvolver a nossa musculatura física, com a paz é a mesma coisa. Para comprovar isso para vocês, eu tentei fazer o mais simples aqui, mas tem um conceito na medicina que é bem interessante, então acho que vai ser legal vocês saberem também. A gente tem um eixo chamado eixo HPA. Hipotálamo, pituitária, adrenal. O quê? Não importa, não precisa saber. HPA. O hipotálamo ele é uma região do nosso cérebro, que está bem no meio do nosso cérebro, que eu gosto de pensar nele como um sensorzinho. Assim. Ele vai pegando as informações do ambiente, ele vai pegando as informações interoceptivas que a gente tem, né? O intestino é o segundo cérebro. Ele pensa assim, ela está constipada, olha só, deve estar estressada. Olha só o coração dela batendo mais forte, olha só o meio dela, como é que tá. Prova disso é que crianças que foram submetidas a traumas, a estressores muito grandes na infância, elas crescem menos. É o nanismo por privação afetiva que a gente chama. Causado pelo hipotálamo. Então tá, o hipotálamo é esse sensorzinho. Daí, ele manda para a pituitária uma mensagem. Ele fala assim, olha só, ela tá estressada. Ai, meu Deus do céu, tem um leão ali dentro. Vamos. Produz, aumenta a circulação, aumenta o batimento cardíaco, esquece digestão, não faz digestão agora. Por isso que a gente fica constipado quando a gente está estressado. Vamos, aumenta a pupila dela que ela precisa correr. Mas a gente não tem que correr de nenhum leão. A gente tem que correr do prazo, a gente tem que correr daquela reunião, a gente tem que correr da conversa que a gente tem que ter com um colega que vai ser desconfortável. É o nosso leão. Mas a gente é o mesmo que 100 mil anos atrás, o nosso cérebro é o mesmo. É por isso que a gente tem dificuldade de viver hoje em dia. Porque a gente está com o cérebro de 100 mil anos atrás, hoje em dia. A gente não mudou tanto assim. E aí, a pituitária fala assim, beleza, o chefe mandou, vou produzir aqui. O que ela faz? Ela vai lá na adrenal, que é essa glândula que fica acima do rim, tem o rim, né? O rim é um feijãozinho. E daí em cima dele fica a glândula adrenal. Bem lindo o desenho, graças a Deus. Essa glândula adrenal, a gente tem estudos pós-morte hoje em dia que mostram que pessoas que sabidamente tinham transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, têm essa glândula adrenal hipertrofiada. Musculação, bíceps, estresse, hipertrofia da adrenal. Aí eu acho que a minha adrenal tá bem grandona, bem hipertrofiada. O que eu faço? O que eu faço? Tem jeito de mudar? Claro que tem. Quando ela está aumentada, a gente tem um risco muito maior de transtornos de ansiedade. Aí a gente fala de fobia social, TOC, transtorno de estresse pós-traumático. A gente fala dos transtornos de humor, né? Transtorno depressivo, transtorno afetivo bipolar. E o grande problema, um dos grandes problemas disso é que a adrenal, quando ela está funcionando muito, ela causa um estado de imunossupressão na gente. É por isso que pessoas que têm, né, sem controlar esses transtornos do humor que a gente falou, os transtornos de ansiedade, vivem mais doentes. Não sei se vocês já perceberam isso, mas todo mundo conhece alguém que parece que a pessoa ali tem uma depressãozinha há muito tempo, mas não dá bola não. É o jeito que eu sou. Pode perceber que aquela pessoa, ela tem mais gripe.
ela tem mais resfriado. Ela está geralmente com alguma coisa ali. É por isso que quando a gente vai ao médico, o médico não deveria prescrever corticoide por muito tempo. Porque essa glândula aqui, ela produz o cortisol, o hormônio do estresse. Quando a gente toma corticoide, é a mesma coisa. A diferença é que a gente não produziu. Se a gente toma corticoide por muito tempo, acabou a imunidade também. Funciona de uma maneira muito parecida. E aí a gente tem uma prática também que pode ser feita, que é o conceito de âncoras conscientes. Não sei se vocês já ouviram falar. Uma âncora é uma âncora de um navio, né? Cai e deixa ele paradinho. Quando a gente está em situações de estresse, muitas vezes o que acontece é que esse cortisol também faz o nosso pensamento ficar acelerado. E quando a gente acelera o pensamento, a gente vai para um tempo, a gente está presente aqui, mas a nossa mente está lá na frente, aonde tudo deu errado, foi uma catástrofe, não deu tempo, eu fui uma mãe péssima, meu filho não deu certo, meu casamento também não deu certo, eu não consegui fazer nada. A gente pensa 10 anos, mas a gente está aqui. A âncora consciente é para pegar o nosso barquinho e não deixar ele ser levado. Uma das âncoras conscientes muito estudadas também hoje em dia, acho que vocês já devem ter ouvido falar, é a respiração diafragmática. Por quê? A mente comanda o corpo. Isso a gente sabe, né? As doenças psicossomáticas estão aí para mostrar isso pra gente. Então, a mente comanda o corpo. Mas o corpo também comanda a mente. A gente faz estados de ansiedade induzidos por respiração. Ninguém vai testar aqui agora, gente. Não faz, não. Mas se a gente começa a hiperventilar, que o nosso corpo percebe que o nível de gás carbônico está diferente, ele ativa o mesmo sistema. Ixi, ela tem que fugir. E aí a gente tem estados de ansiedade causados por isso também. Então, a mente comanda o corpo comanda a mente. Se a gente pega e faz uma respiração diafragmática, acontece a mesma coisa, só que ao contrário. O corpo percebe assim, ai, olha só, ela está respirando bem calma, acho que ela está bem tranquila. E aí, naturalmente, os níveis de cortisol vão caindo. E como que é essa respiração diafragmática, então? Puxa, se vocês quiserem fazer também, puxa o ar em 4 segundos. A gente faz esse exercício. É? Olha só que conectados, né? Eu nem sabia. Puxa 4, segura 4, expira em 8. Se vocês já sabem, a gente não precisa fazer, né? Mas se quiserem fazer, aí, vamos fazer? Vamos fazer. Vai. Puxa em 4. Segura 4. E agora solta em 8 lentamente. E tem que sentir o umbigo ir lá para trás. Sente ele ir lá para trás mesmo. Solta tudo. E é de graça, né, gente? Faz o tanto que quiser. Chega na mesa da pessoa, ela tá assim, o que tá fazendo? Tô fazendo minha respiração, mas já faz 2 horas aqui, eu tô muito ansiosa. E aí, o que é muito interessante também? Se eu perguntasse para vocês aqui, o que faz vocês diminuírem o cortisol? Que deixa vocês felizes, animadas, que deixa a energia de vocês lá em cima? Faz tempo que isso não acontece, nem lembro. Tá, deixa. O que deixa vocês neutras? Porque assim, não faz nem cheiro, gente. Acontece comigo, não muda muita coisa, não. Vai ter, não? Ah, tá. O que drena vocês? Que deixa vocês para baixo? Deixa vocês mal? Aí tem um monte, né? Isso acontece porque no nosso cérebro... Pensa assim, ó, a gente lá no tempo das cavernas, que o nosso cérebro é o mesmo de lá. Chega alguém e fala assim, gente, olha só, como é que é o nome? Rayane, olha só, eu descobri uma macieira, pra lá, é a 3ª macieira. Aí uma maçã tão gostosa, pra lá, tá bom? É a 3ª macieira pra lá. Como é teu nome? Jason. É assim que fala, né? O tio Juquinha, tá? Ele foi nadar naquele rio lá, o tio Juquinha morreu. Naquele rio, ele morreu. O que pra gente é mais importante lembrar? Aonde está o rio do Tijuquinha ou aonde está a macieira? Para preservar a nossa espécie, as coisas ruins grudam no cérebro como se fossem velcro.
E as coisas boas passam como se fossem aquela frigideira de teflon bem novinha que não gruda nada. A gente não tem que competir com ela no começo para ver quem é que vai comer mais. Isso não é culpa nossa. Não é culpa nossa. A gente já se culpa tanto por muita coisa, né? Isso não é culpa nossa. Mas sabendo disso, a gente tem que remar contra. É a nossa tendência a lembrar das coisas mais negativas. E se a mente comanda o corpo, o nosso corpo também expressa isso. É por isso também que aquelas práticas de gratidão... Eu tenho uma tristeza pessoal que é a palavra gratidão ter ficado tão batida, sabe? A gratiluz, gratiluz. A gratidão ela é uma força poderosa, porque ela vai contra a maré. Quando a gente se esforça para pensar em coisas que a gente gosta, que fazem a gente feliz, o cérebro vai dizer, olha só, ela está lembrando de coisa boa. Não, amor, não. A gente fica aqui só com as coisas ruins, que a gente lembra mais. E quando a gente faz esse esforço consciente de ir contra, é por isso que funciona muito também. E aí eu deixei essa auditoria energética aqui, né? Coloquei assim um ambiente para deixar aí na cabeça de vocês a ideia. Vai cair, né? Quase caiu umas 10 vezes aqui. Para deixar a ideia de vocês pensarem nisso. O que deixa vocês felizes? O que deixa vocês neutras? E o que já sabe o que deixa para baixo, né? Mas enfim. O terceiro ponto é o papel. Papel, né? Essa coisa tão simples, gente. Tão simples, um papel. O que acontece? Como é que passa aqui agora? Vou chegar lá embaixo. Isso. Ah, olha só. Tá. O que acontece? Ai, o dot dela que ela não tem. Ah, foi. Vocês entenderam o que é, né? Tá, fechou. Esse aqui é o olho, tá? O olho da pessoa, o nariz. Parece um patinho, a boca. Acho que pode cortar essa parte aqui. Aqui é o cérebro, né? Aqui é o cérebro. Deixa eu botar uma cor diferente para ficar bem didático. Aqui. Essa parte laranja do cérebro, que fica logo atrás da nossa testa, se chama... Vou escrever aqui, peraí. Córtex pré-frontal. Não sei se vocês já ouviram falar dele, tá bem? Todo mundo fala, né, do córtex pré-frontal hoje em dia. O que acontece? Ele foi a última região do cérebro a ser desenvolvida na gente e ele amadurece lá por volta dos 25 anos. O que ele faz? Ele é a parte mais racional do cérebro. Então, ele organiza, ele toma decisão, ele faz planejamento, ele controla impulsos. Por isso que parece que os adolescentes não têm esse freio racional, porque eles realmente não têm. Até os 25 anos a gente ainda está amadurecendo ele. Ele é a parte do cérebro que gasta mais energia. Tanto que quando a gente tem um acidente ou algo assim, ele é o primeiro que desliga para a gente conservar a energia. E o córtex pré-frontal é muito interessante, assim, que a anatomia dele, quando a gente vai estudar, né, ele é bem retinho e quando ele chega perto dos olhos, ele entra para dentro, assim. Então ele é grande. Apesar da nossa testa ser pequena, algumas pessoas desafiam, né, mas apesar da nossa testa ser pequena, ele entra. O engenheiro do universo, né, quem quer que tenha feito, eu pessoalmente acredito muito em Deus, tenho uma intimidade com meu amigo JC, Jesus Cristo. Ele fez isso de uma maneira tão inteligente, porque senão a gente teria a cabeça de manga, bem para cima, porque ele é grande, ele ocupa um espaço. Mas ele não é tão grande que caiba tudo dentro dele. Sabe aquela que a gente fica assim, ai meu Deus do céu, amanhã eu tenho uma reunião, depois eu tenho que levar meu filho no colégio, aí eu tenho que conversar com meu marido que deixou a toalha molhada em cima da cama de novo, eu tenho que lembrar de sair daqui e passar no mercado e comprar tal. Toda vez que a gente fica com essas informações sempre sendo armazenadas, elas vão parar lá dentro. E aí ele se sobrecarrega, porque ele pensa assim, ai meu Deus, eu tenho que tomar decisão, tenho que organizar, tenho que planejar, ainda tenho que lembrar também da agenda dela, que ela poderia estar colocando tudo no papel que ela está deixando aqui para mim, coitado, que sou tão importante. E ele vai fadigando, ele vai cansando. É por isso que no final do dia, a gente tem mais facilidade de furar a dieta do que no começo. Chega o fim do dia, ai, tô cansada, gente, não aguento mais, eu mereço. Porque ele está cansado, ele não vai decidir racionalmente por ti. E como que a gente faz ele dar uma melhorada?
uma coisa chamada na ciência de brain dump. Não sei se já ouviram falar. A tradução disso é despejo cerebral, né? Que é você pegar tudo que tu pensa, as preocupações, a agenda, tudo, e botar no papel. Papel. Simples como uma folha de papel e uma caneta. Pra gente simplificar a vida, né? Muitas vezes a gente acha que falta muito mais coisa do que não falta. A gente poderia fazer muito melhor com o que a gente tem. E daí vocês pensam assim, eu já sei. Eu vou fazer o meu brain dump. Eu vou no Mercado Livre, eu vou comprar um quadro gigantesco, eu vou comprar post-it de 38 cores, aí eu vou botar lá na minha casa, eu vou botar, esse daqui é do meu marido, esse daqui é do meu filho, esse daqui é o meu, para todo mundo ver. A gente só precisa de uma folha 4, uma caneta preta, e é assim que a gente faz. Isso também tem o nome, né, de quadro Kanban. A Nina me falou que vocês usam aqui na empresa. Antes de ser médica, eu tentei ser engenheira. Nada a ver. Não, mas eu acho que tem a ver. Eu acho que eu sou uma médica melhor por causa disso. E aí eu fui para Joinville, lá na UDESC, fazer engenharia de produção e participei de uma empresa júnior. Nessa empresa júnior, a gente tinha muitas empresas. Lá em Joinville tem muita empresa, né? E aí a gente fez um projeto grande na Docol. Sabe aquela coisa de pia? Marca de pia, dessas coisas assim? E o que a gente fez para eles foi muito simples. A gente esquematizou a produção deles, botando, sai um funcionário daqui, bota para lá. Melhora esse processo aqui, melhora esse processo ali. Não foi na época que eu estava na empresa, isso foi um pouco antes, mas deu tão certo que até hoje, se duvidar, eles falam desse projeto ainda. E eles economizaram, a receita deles assim quintuplicou, eles tiveram um lucro absurdo, porque eles organizaram as coisas. E às vezes falta isso para a nossa vida. Falta a gente pensar assim, o que eu tenho que fazer? E bota tudo mesmo. Até cronograma de academia, tá? Porque tu não vai entender, mas a gente tem que saber que dia que é o dia que lava o cabelo. Ele também tem esse dia de lavar. Tem dia de lavar o cabelo? Não, todo dia, né? Se a gente for lavar todo dia, no fim do mês isso vai dar pra gente um gasto de tempo. Então assim... E de shampoo. Bota o dia de lavar o cabelo. Bota tudo aqui dentro. E não se esquece de uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, que são os requisitos fantasmas. Que é o quê? A gente pensa assim, então tá, então amanhã eu vou tirar meia horinha para me exercitar. A Babi foi lá, encheu meu ouvido, é bem importante, beleza. Vou acordar às 6 horas da manhã. 6h10 eu tô na academia, vou treinar até 6h40, 7 horas estou em casa pronta, chego no trabalho 7h30. Aí chega no dia, é 8 horas da manhã, ainda não dá para fazer nada. Aí tu pensa, tá vendo? Sou eu, gente, eu não consigo nem me organizar. Mas que coisa, né? Como é que pode ser tão incompetente assim? Daí a gente já começa. Tá vindo aquele viés de negatividade. Se tu pensa mal de ti mesma, quem é que vai pensar bem de ti? Tudo que a gente fala repetidamente vira verdade. Mesmo que tu não acredite agora, fala assim, sou tão organizada. A casa é uma bagunça, mas eu sou muito organizada. Começa a falar bem de si mesma. E coloca na agenda tudo que vai precisar fazer. É o deslocamento até a academia? Coloca lá também. O tempo do banho que tem que lavar o cabelo? Coloca também. O deslocamento depois para o trabalho? Coloca também. Eu tenho que separar uns 10 minutinhos para fazer minha marmita. Coloca também. Daí tu vai conseguir seguir o teu cronograma e gera tudo acontece em ciclos, né? Tu se sente melhor, mais autoestima, as coisas fluem, dá mais certo e tu vai fazendo. Pessoas. A gente precisa delas, né? Eu botei até... Essa foto tá bem bonitinha, né? Eu botei essa daqui que eu achei mais representativa. No consultório, 90% das queixas é por relações familiares, pessoais, de amigos. Isso afeta a gente. Mas a gente finge que não. Mas afeta. E é importante que a gente pense nisso porque a gente precisa lidar com as pessoas. Esse artigo aqui eu até coloquei porque, se alguém quiser ver depois, é bem interessante. Na ciência existe uma coisa chamada Helper's High. Cadê? Não está escrito aqui, mas é Help Others, né? Helper's High. High é tipo aquele sentimento assim de bom, quando tu faz academia que libera endorfina. Sabe que o opioide, o remédio, os opioides, né, tem a substância muito parecida com a endorfina. É por isso que quem faz exercício sente menos dor, que tem um efeito muito parecido.
Esse high, que é esse sentimento bom, ele não acontece só quando a gente se exercita, ou quando come alguma coisa com bastante açúcar, ou quando usa alguma substância psicoativa, né? Que a gente não entra nesse tópico sensível também. Ele acontece também quando a gente ajuda os outros. E é provado, está aqui, ó. Entra no artigo depois para tu ver. Não estou falando da minha cabeça, não. A gente tem essa coisa natural. Sabe quando a gente vê alguém caindo, a gente vai ali ajudar? É porque está na gente. E se está na gente e se faz bem, por que não olhar para isso? E pensar, o que eu posso fazer para ajudar outra pessoa de uma maneira altruísta? Para ajudá-la, automaticamente vou me sentir melhor. E contribui para tudo, para o ambiente no geral. Eu queria deixar isso na cabeça de vocês e falar aqui, eu já falei várias vezes, né, que o nosso cérebro, ele é essencialmente o mesmo de 100 mil anos atrás. Aqui é como seria uma mulher neandertal. E aqui é uma mulher de hoje, né? Essas pessoas aqui viveram há 75, 100 mil anos atrás. E olha que legal. Os pesquisadores descobriram recentemente o fóssil de uma criança, não se sabe se é menino, se é menina, botaram o nome de Tina. Ah, eu acho que é uma menina, né? Mas disseram que dá para ser menino também. Para efeitos de usar um artigo, eu vou falar a Tina. Acharam lá os ossos da Tina. Viram que ela era uma criança de 6 anos de idade e o que estava muito preservado na Tina era a tuba auditiva. Deu para ver assim a imagem bem bonitinha. E num comparativo, a Tina tinha um espessamento de um osso da tuba auditiva, que hoje em dia a gente sabe que é uma das características de síndrome de Down. A Tina viveu até os 6 anos de idade, numa época em que eles andavam e se mudavam de um lado para o outro. Se hoje a expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down já é menor do que a população em geral, vocês imaginam há 100 mil anos atrás. E aí o que os pesquisadores viram foi que alguém cuidou dela. Alguém pegava ela e levava para os lugares. Alguém cuidava das infecções de ouvido que ela tinha muito, que deu para ver também no fóssil dela. Alguém cuidava dela. Porque a gente tem isso, a gente evoluiu por causa disso. A gente evoluiu porque a gente andava em bandos. E aí eu queria deixar essa reflexão aqui para vocês. Em essência, a gente tem o mesmo cérebro de 100 mil anos atrás. Talvez seja por isso que a gente tem dificuldade de lidar com o mundo hoje em dia. Em que parece que é tudo tão líquido, né? A gente é amigo hoje, amanhã já não é mais. Às vezes a gente se sente sozinho. A gente tem uma epidemia da solidão, já mostrada pela OMS. No Japão já tem Ministério da Solidão. A solidão é dos fatores que faz o cortisol aumentar. Em laboratório, para a gente estressar um ratinho, para ele ficar com o cortisol bem alto, para a gente estudar o que acontece, a gente pode deixar ele em temperatura muito baixa, em temperatura muito alta, sem comida, sem sono, em privação de sono e sozinho. Não é à toa que a gente tem a solitária, né? Então a gente precisa, não adianta. Às vezes a gente queria, né, só sair e não quero mais lidar com ninguém. Mas a gente precisa disso, no final vai precisar mesmo, então por que não aprender a lidar com isso, né? E daí na prática. Daí eu fiz esse termo de compromisso para vocês, que está aí na mesa de vocês. E eu coloquei dois pontos principais, que é, bota o teu nominho, né? Eu, me comprometo a partir de hoje, 23 de outubro de... Meu Deus, esse microfone não. Até 31 de dezembro, eu botei até 31 de dezembro, para tu se... Até o final do ano, gente, dá para fazer. Dá. Aí depois tu já vai gostar, vai entrar no ritmo, vai ter hábito, daí tu segue. Até o hábito angular D. Aí aqui eu deixei um hábito angular para vocês. Eu, pessoalmente, gosto muito de pensar no exercício físico. É algo que eu faço também, compartilho minha rotina lá no Instagram. E todo dia de manhã eu sou a minha prioridade. Eu acordo, leio 15 minutos, 20 minutinhos. E nessa brincadeira, eu faço isso há tem 4 anos, eu já li mais de 200 livros, lendo um pouquinho por dia. E depois indo na academia. Eu preciso acordar mais cedo para isso. Preciso. Mas é justo que muito custe o que muito vale. O hábito angular. E além disso, com a Tina em mente, farei... Aí aqui eu coloquei alguma coisa para você fazer de Helper's High. Então, alguma coisa que você vai fazer porque vai ajudar alguém.
Aí eu vou deixar um bolinho para minha vizinha na frente da porta dela. Eu vou dizer para minha colega de trabalho que eu lembrei dela hoje, que ela tá bonita. Ó, viu? Já fez, pronto. Agora semana que vem eu vou fazer qual? Não vale a mesma pessoa. Eu vou passar um café da manhã diferente para o meu marido, eu vou dizer alguma coisa para o meu filho. Não, eu botei aqui uma vez por semana. Não, ó. Aí é demais também, né? É demais. Eu botei assim, ó, farei tal coisa todo dia, daí aqui é para ser algum dia da semana. Aí eu pensei o quê? Que dia da semana que a gente menos gosta? Então, toda segunda, pensa assim, o que eu posso fazer? Toda segunda eu vou tirar folga. Nossa, Mas se vocês quiserem preencher aí. Foi? Todo mundo fez? Então, a gente vai se encaminhando para o final, gente. E aí, para deixar isso muito na cabeça de vocês, na medicina a gente tem a dádiva, né? De conviver com muitas coisas que fazem a gente valorizar mais a vida, assim. Crianças doentes, pessoas da nossa idade doentes, doentes terminais. Quando a gente está do lado da cama de uma pessoa morrendo, que é uma bênção muito grande para a gente poder estar num momento desses, ninguém lembra do prêmio que ganhou, da quantidade de dinheiro que tem no banco. A gente sempre lembra das pessoas que a gente amou e que amou a gente de volta. E para ficar na cabeça de vocês também, na medicina a gente tem uma síndrome que chama síndrome de Takotsubo. Que o que acontece? Acontece com mulheres entre 40 anos, 30, 50, por ali, que já tem alguma questão de ansiedade, alguma coisa assim mental e que sofrem um sofrimento muito grande agudo. Um divórcio, a morte de uma pessoa querida, algo assim que tire a gente do eixo. O coração delas, que era para ficar batendo assim normal, contrai. É o coração da mesma pessoa. Aqui é o normal, ali é o contraído. Foi esse sofrimento emocional. Sabe quando dá um aperto no peito? Quando a gente está sofrendo, parece que tem alguém apertando as coisas lá dentro. É porque realmente a gente sente isso. Não é frescura o que a gente sente. O que a gente sente na mente, no corpo, é um reflexo da nossa mente. No corpo a gente pode sentir fadiga, insônia, tontura, constipação, irritabilidade. Na mente a gente pode ter os pensamentos muito acelerados, irritadiços, baixa tolerância para a frustração, um baixo limiar com as pessoas, uma pessoa irrita e parece que já acabou o dia. E às vezes a gente sente que é só com a gente. Não é. A gente não varia tanto assim em espécie. O que é um sofrimento para a gente é também um sofrimento para o outro. E no fim, tudo que a gente quer
é ter uma vida agradável, não perfeita. Ninguém tem uma vida perfeita. Saúde mental não é ausência de sofrimento emocional. É a gente ter as emoções sem deixar que elas nos tenham. E se a gente for esperar a vida acalmar, a tempestade passar, tudo que a gente vai ver é o cenário embaixo do guarda-chuva. Nunca acalma. Quando que acalma? A gente precisa ter coragem para querer uma vida melhor enquanto está chovendo. Não quero ser a mensageira do apocalipse, mas sempre vai ter uma nuvem carregada em cima da gente. Se não no trabalho, com a família. Se não na família, com os amigos. Se não nos amigos, em alguma coisa. A gente precisa ter coragem para sair, dançar na chuva e fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Eu botei aqui uma imagem que eu não sei se vocês sabem de onde é, não sei se vocês vão reconhecer. Ela, pequenininha. Aqui eu tô mais alta que ela. Inofensiva, né? Ao longo do tempo, ela causa isso aqui. E quanto mais o tempo passa sem a gente olhar para dentro, sem desenvolver o autocuidado, que é uma estratégia, não é luxo, uma estratégia de vida, mais ela vai se incrustando. Eu tratar a ansiedade numa paciente de 30 anos é uma coisa. Eu tratar a ansiedade numa paciente de 60, que passou a vida inteira com ela mexendo nos circuitos, é muito mais difícil. Por fim, eu gosto muito de metáforas. Lá no meu Instagram eu sempre falo de metáforas. E daí tem a metáfora do bambu. Alguém já ouviu a metáfora do bambu? Se sim, fala que não, para eu poder fazer bem surpresa. Não. Ai, que bom. Esse aí é o bambu chinês, né? O que acontece com ele? A gente vai lá, a gente vai plantar um bambu hoje. Aí eu sou bem ansiosa. Aí amanhã eu vou olhar o bambu. Desgraça, essa terra aqui não tá boa, não. Aí daqui a um mês eu vou olhar o bambu. Mas não sirvo nem para plantar um bambu. Nada do bambu. Deixa pra lá o bambu também. 5 anos depois eu vou olhar o bambu. Eita, que tem uma plantinha ali, ó, tô vendo? Aí tem um negocinho. Ai, que legal. Um mês depois, 25 metros em algumas semanas ele cresce. 5 anos. Eu não vejo nada, parece que não plantei nada. 5 anos. Ele está parado? É a raiz dele que está se formando. Aqui, a gente vai na terapia, a gente faz exercício, a gente cuida da gente, um trabalho interno gigantesco. Mas para quem está de fora, tem nada de diferente. Isso não significa que ele está parado. Mas quando a gente entende que um estilo de vida saudável é um estilo de vida, é o fermento do bolo. Não dá pra gente querer deixar um ingrediente separado e ter um bolo. É tudo junto que faz o negócio. De repente, ele tá lá. E não parou por aí. Quando vem o vento forte, o que o bambu faz? Enverga, curva, faz um monte de coisa. Mas ele quebra? Resiliência. É a gente passar pelas coisas difíceis da vida sem perder a nossa essência. Sem perder. O bambu não vira uma outra árvore, vira? Ninguém tá psicótico aqui. Ótimo. O bambu continua ele mesmo. E depois que a tempestade passa, ele tá ali de novo. Todo mundo tem desafios na vida. Aqui dentro da empresa eu sei que vocês têm. Na vida pessoal de vocês eu sei que vocês têm também. Mas eu particularmente gosto muito... Olha! Eu gosto muito de pensar que essa ventania que vem, que curva a gente, que exige que a gente mude alguma coisa, mas não perca a essência, faz da gente pessoas melhores. Eu perdi meu pai, a Nina sabe, né? Era o amor da minha vida, gente. Amo ele de paixão até hoje, para mim foi muito difícil. Lembro dele sempre. Na minha formatura, peguei uma fotinho 3x4 dele, coloquei no bolsinho do meu jaleco. Ele estava lá comigo. Depois que eu me formei, eu pensei assim, gente, achei que na minha formatura ia sentir alguma coisa, né? Uma presença dele. Olhar para lá, olhar para a plateia assim, ia ver alguma coisa. Nada, senti nada. E aí estava um dia assim, desanimada, pensando, será que meu anjo da guarda tem TDAH?
Eu falo para ele as coisas, ele não escuta, não. Queria tanto sentir assim a presença do meu pai, me faz tanta falta. As pessoas que morrem nunca deixam, né, de ocupar um espaço dentro da gente. E aí um dia eu estava assim, um dia qualquer, eu tinha uma janta na casa de uma amiga lá no Sambaqui, e daí tem uma praia bem bonita na frente, não tinha dado horário ainda, pensei, vou caminhar na praia como quem não quer nada. E aí, de repente, uma borboleta branca, linda, linda, linda. Um ano depois, meu pai faleceu, todos os dias eu vi uma borboleta, uma branca eu nunca tinha visto. Passa assim, e eu tenho que me desviar para ela não pousar em mim. E ali eu senti que ele ainda estava comigo de alguma maneira. E eu gosto de pensar que por causa dessa perda, eu sou quem eu sou hoje. Se eu venho aqui e falo para vocês isso, se eu me formei médica, estou na minha especialização em psiquiatria, foi porque esse sofrimento muito grande fez com que eu criasse essas raízes aqui. Então a gente não tem que evitar o sofrimento, é aprender a lidar com ele. E que a gente seja como os bambus. Para finalizar, eu botei a foto aqui da Raquel para que vocês não esqueçam dela e para que ela consiga entender que esse equilíbrio aqui vai ser sempre um equilíbrio. Nunca ela vai estar andando sem ser nessa corda aqui, mas ela precisa ser feliz enquanto ela está aqui. E se ela for feliz, for saudável, ela vai ter não só uma sobrevida, né? Não vai ter diabetes, colesterol alto, porque a idade não é um juiz raivoso, sabe? Sentenciando assim, ai, fez 60, tá aqui, ó. Uma bolsinha de remédios para você. Não precisa ser assim. Quem disse que precisa ser assim? Eu espero que tenha ficado aí na mente de vocês alguma coisa. É isso, obrigada. Opa! Peraí. Ah! Precisando de alguma coisa, estamos aqui. Esse é meu Instagram, esse aqui é meu e-mail. E eu desliguei, mas eu acho que tem pergunta. É espaço para perguntas agora? Vai ter? Sim. Perguntas, galerinha. Quem tem perguntas? Elogiando ela, peraí. Só podia ser Bárbara, né? Ah. Tu é Bárbara também? Sim. Ah. Como, mano? Eu falei que ele não tinha só uma vez. Teve uma pergunta, Babi. Pode falar. Qual tipo de atividade física pode influenciar no bem-estar emocional? Todas. Qualquer uma. Faça alguma coisa. Mas a atividade física aeróbica a gente sabe que tem um efeito bem importante. A gente tem estudos comparando transtornos depressivos leves a moderados. Um grupo usava estalopram e o outro usava a corrida, mas assim, eles foram bem monitorados, né? Era corrida com alguma frequência, acho que era 3 vezes por semana, mas eu posso estar falhando nisso. E a melhora, ela foi muito parecida de sintomas, muito similar, e não só isso. 6 meses depois, na remissão, quando a gente estudava, a remissão dos sintomas em quem tinha aderido à corrida era muito menor a quem estava usando o remédio. Porque é aquilo, né? A pessoa cria um estilo de vida ao redor, assim. Então, tem também o fator que não foi visto no estudo, mas que a gente sabe que importa, que é grupos de corrida. Então, as pessoas tinham convívio social, que certamente melhorou também, teve impacto aí. Tudo isso. Ó! Tá aí? É isso, mais alguém? Alguém quer fazer pergunta aqui? Você já tem. Eu preciso operar meu medicamento. É porque o meu é muito remoto. Eu queria alguém ao vivo. Eu atendo online, eu também atendo numa clínica viva, presencialmente.
Não, eu atendo na unidade do Cobrasol e eventualmente na do centro também. Essa síndrome de Tactossubo? ela é permanente ou ela vai ver? Não, ela é transitória. Ela é transitória. Geralmente chega no pronto-socorro, né? Muita dor no peito, e aí a gente roda eletro, nada de alterado, faz outros exames de sangue, nada de alterado, e aí nos exames de imagem é que a gente percebe mesmo. Mas é transitório. Não dá, né? Se ficar assim, o coração não consegue bombear sangue o suficiente. É importante, né? Transitório, gente. Ninguém aqui tá? Hoje, para quem quer ter uma qualidade de vida melhor e utiliza algum tipo de remédio para ansiedade, de medicação, mas quer fazer a transição para exercício físico, existe uma forma de fazer essa transição correta, mais segura? Existe. O importante é você fazer essa transição acompanhado por alguém, para tu ter a segurança de ter uma pessoa junto com você. Todo remédio que a gente começa a usar, a gente não tira do dia para a noite. Inclusive, isso é um dos erros comuns que acontecem, né? Principalmente com os duais, duloxetina, venlafaxina, tenta tirar sozinho e dá muito efeito colateral. Então, o que a gente faz? A gente faz uma redução gradual, medindo os sintomas, vê como é que tu está se sentindo, junto em paralelo com a atividade física. Mas não é assim, vou começar a me exercitar hoje e já tira hoje metade do remédio. Tu começa a se exercitar, espera, dá 1 mês, 2 meses, e tu se sente melhor com o exercício e com o remédio. Depois que tu tá se sentindo segura, diz assim, olha, agora eu quero tentar, eu sinto que eu me sinto melhor como um todo. Né? O exercício físico, ele não tem como mentir, a gente se sente muito melhor, né? Não tem como, daí sim a gente avalia e ir tirando gradualmente. Então, dá para trocar? Sim. Transtornos leves a moderados? Sim. Transtornos graves? Bem difícil, tá? Bem difícil, para não dizer impossível. Isso não se aplica ao transtorno bipolar? Sim, se aplica a tudo. Assim, principalmente ansiedade e depressão, a bipolaridade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece? Começa a tomar lítio, não sei. Qual que tu toma? Lamotrigina e sertralina. Lamotrigina, ela estabiliza o teu humor. Qual que é o perigo da ansiedade? É o vale e o topo. No vale, quase ninguém procura ajuda. Mas no topo, eu não tô dormindo, eu me sinto produtiva? Princesa, muito louca, acelerada. Ai, gente, eu acho que eu tenho muito dinheiro, eu vou gastar tudo. Ai, sim, meu cartão você vai ver a situação que tá. Ai, não dá, me dobrou já. É. Tem que tentar de você. Então, assim, é difícil dizer que tu vai ficar bem sem a lamotrigina, tá? O dia que eu parei, que eu esqueci de tomar, eu fiquei uma semana e começou a me dar um choque na cabeça. Não, tem que tomar. Não tem jeito, galera. Tem que tomar. Remédio é só assim, tá? Medicada é ótimo. Mas com certeza, mesmo que tu continue tomando, o exercício físico vai fazer com que tu tenha uma qualidade de vida muito melhor. Ah, eu sou maromba, entendeu? Ah, e ela já tem, então. Pare de Segura. É isso. É isso, gente? Nós falamos muito sobre o estresse presente, né? Da mãe que tem que levar o filho na escola, que tem que fazer arrumar a casa, que tem que cuidar do marido, que tem os estresses presentes, os pratos presentes. Mas a gente também sabe que os pratos do passado, eles pesam, às vezes, muito mais do que o do presente. E eu queria saber se essas práticas que nós falamos hoje, eles vão servir para os pratos do passado, para as mágoas, para os traumas, para as lágrimas do passado, e como curar eles. Difícil, hein? Assim, para tudo que é transtorno mental, a gente tem a primeira linha de tratamento para tudo, que é o quê? MEV, mudança do estilo de vida, que a gente tem que passar para todo mundo, e psicoterapia. Casos leves a moderados, exercício físico e psicoterapia, muito provavelmente vão dar jeito. E não só no presente, mas também no passado. Porque é um ambiente em que tu fala das coisas que ainda te afetam, em que tu é instruída por uma profissional a lidar com o passado, a perdoar muitas coisas, né? Perdoar é a gente querer abrir mão do que o passado teria sido diferente. É a gente aceitar que foi como foi. E aí?
O que a gente faz agora que a gente está aqui, né? Formou quem você é, com certeza. E às vezes, se tu não tivesse passado por aquilo, tu não estaria aqui. Mas assim, vem aquele sentimento de precisava ser tão duro, sabe? Eu poderia ter crescido, mas precisava ser. É. Não é fácil, né? Eu acho que essa promessa de faça exercícios e tenha uma vida maravilhosa, ela é mentira, né? A gente melhora a qualidade de vida, mas ainda assim vão ter os traumas, vão ter as coisas difíceis. Mas se a gente for comendo pelas beiradas, faz exercício físico, faz a psicoterapia. Esse lado da comunicação é muito importante, não guardar para ti o que te incomoda, o que tu não gosta. Pôr para fora. Tudo que a gente não põe para fora e põe para dentro é uma bomba relógio. Em algum momento explode. E às vezes não explode logo depois. Explode 1 ano, 2 anos, 3 anos depois do que aquela coisa que a gente ficou guardando ali dentro. E a gente só consegue modelar alguma coisa quando a gente pega e agarra ela. É só olhando para as nossas sombras que a gente consegue lidar com elas. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem sombras, todo mundo é luz e sombra. A diferença é a gente querer olhar para ela e o que a gente faz com ela? Com isso que tem aqui que me machuca, que dói em mim. É o famoso ressignificar, né? E acreditar que mesmo que tenha acontecido muita coisa difícil contigo, muita coisa difícil acontece com muita gente. E no fim, o importante é como a gente lida com aquilo que aconteceu com a gente. É isso que define quem a gente é no final das contas, né? Eu faço terapia hoje e eu tenho sempre uma dúvida em relação aos tipos de terapia que tem. Tem muitos tipos de psicoterapia. Uhum. E aí a gente sempre escuta muito que tem muitas coisas que ficam no nosso subconsciente da nossa infância. E hoje na terapia, eu já fiz terapia num momento específico, quando eu perdi meu pai, que eu falava muito daquilo. E me ajudou muito, foram 2 anos que eu precisei muito daquele momento. E hoje eu faço terapia onde eu falo do meu dia a dia, das coisas que estão acontecendo, que também é muito bom pra mim. Mas às vezes eu fico pensando também, esse período da infância, porque o meu filho hoje tem 8 anos, daí às vezes eu penso, tem coisas que acontecem hoje que muito provavelmente vão impactar e vão influenciar a vida dele adulta, como foi pra mim. Só que é muito difícil de pensar hoje na minha infância e entender, mas o que será? Daí às vezes eu falo para minha psicóloga, eu acho que conforme a gente vai na prática da terapia e de sempre voltar em temas, hoje eu vejo coisas que às vezes eu falo para ela, mas é claro que eu não tenho como lidar com isso, eu não tenho esse repertório. Da mesma forma o meu marido, às vezes eu olho para as questões dele, para a família dele, eu penso, a gente não tem condição de lidar com isso porque o repertório que a gente teve hoje, o que a gente teve na vida é difícil. Mas eu vejo isso hoje com 33 anos, eu fico pensando, como que a gente faz para que essas... Porque não tem como não ter impacto, né, na nossa vida toda, é isso que tu acabou de falar. Aconteceu, a gente não tem o que fazer. Mas o quanto olhar para o período da infância, da adolescência, o quanto descobrir coisas de lá que hoje impactam a vida adulta. Porque eu fico sempre nessa balança do tipo, será que isso é algo de agora ou será que é algo que me impacta até hoje que eu não soube lidar? E quanto eu posso evitar isso pro meu filho, sabe? Entendi. Acho que vocês me escutam sem microfone, né? Precisa mais. Não vai, não. Vai continuar gravando. Precisa do microfone? Não, porque tá pegando. Tá. Uma vez eu fui num congresso, tinha umas 5.000 pessoas no congresso, assim. Daí o palestrante estava falando sobre isso. E aí ele disse assim, quem tem algum problema com a família na infância, levanta a mão. Gente, foi de arrepiar, tá? Aquele mar de gente, assim, ó, todo mundo levantando a mão. A gente sabe que não só a infância, o período intraútero já determina muita coisa. Mãe que fuma, mãe que bebe, risco de transtorno do espectro autista, muito ligado, a gente estuda muito isso. O Marcos quer ouvir a tua resposta. Deixa ele microfone. Tá. Ô Marcos, vem pra cá, Marcos. O Marcos está ouvindo agora? Eu sou aqui. Então, o ponto que a gente parte é, todo mundo
tem coisas da infância que impactam no dia a dia da gente, até a gente envelhecer. Não só a infância, o período intraútero também. Tudo que a nossa mãe vive, se a nossa mãe passa por estresses muito grandes, emoções muito fortes no período intraútero, isso determina como o bebê nasce, cresce e tudo mais. A questão não é o que a gente pode fazer quanto ao sofrimento. O sofrimento, ele vem. Ninguém tem infância perfeita, gente. Ninguém. Às vezes a gente se culpa pensando assim, porque meus pais não foram tudo isso. Os nossos pais também estavam vivendo a vida pela primeira vez. A questão é ter um ambiente de segurança para o teu filho. O teu filho vai passar por muita coisa difícil, tu vai falhar com ele, naturalmente. O que ele mais precisa, o que a gente mais precisa? É se sentir seguros. É essa segurança. E muitas vezes, na nossa infância, a gente não sente isso, né? Todo mundo carrega traumas, coisas que não queria ter vivido e tudo mais. E quando a gente olha na terapia, muitas vezes, né, aquilo não é terapia, mas é terapêutico, uma conversa com um amigo muito íntimo, um amigo que conhece o nosso lado sombrio, são poucos, mas tem amigos que conhecem, é olhar para isso. Como olhar para isso? Existem muitas formas, mas o importante é a gente não negligenciar, não passar pano. Quando chega uma paciente e fala assim, não quero falar da minha infância não, foi tudo maravilhoso, tudo perfeito. É importante a gente olhar, lembrar, acolher a nossa criança interior que sofreu, mas entender que ela não tinha muito o que fazer, mas a gente agora como adultos, a gente tem. Não é negar o que a gente viveu. É acolher isso. Foi ruim para mim. Eu poderia ter tido uma vida mais fácil. Mas e agora? O que eu faço agora? Eu acho que no fim as coisas se resumem a gente... O que a gente pode fazer para ser uma pessoa melhor, para que a gente goste da gente mesmo? Porque se a gente gosta da gente mesmo, quem a gente é agora, a gente pensa assim, mas tudo que eu passei foi difícil, mas justifica eu ter me tornado essa pessoa. Entende? É a forma como a gente olha para o nosso passado, para que a gente crie uma narrativa diferente. Os nossos pais não vão criar essa narrativa para a gente. E a gente pode olhar para trás e dizer assim, gente, minha infância foi horrível. Hoje eu sofro muito, foi muito difícil. Ou a gente pode olhar para trás e dizer, infância foi difícil, sofri muito. Cara, mas o que eu aprendi me fez ser essa pessoa hoje em dia. E para os meus filhos ou para as pessoas com quem eu convivo, eu não vou fazer igual. Porque eu já aprendi. Às vezes, a gente é a peça do meio desse processo. E dói ser a peça do meio. A gente queria ser o produto final. Sabe assim, os pais que têm o filho mais velho e o filho mais novo? O filho mais velho sofreu pra caramba. Eles aprenderam um monte com o filho mais velho. O filho mais novo é mais mimadinho, né? Todo mundo queria ser o filho mais novo. Não sei se vocês têm irmãos mais novos, mas o que acontece geralmente? O irmão mais velho é mais resiliente. Inclusive, às vezes, educa o mais novo, né? Ajuda a criar o mais novo. Ó. Na engenharia tinha isso também, assim, as empresas contratavam só quem já tinha rodado em matérias. Quem passa direto não constrói resiliência. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? E ostra feliz também não faz pérola. Eu gosto disso porque a gente é do Ribeirão, a gente come ostra, né? Uma coisa boa. Eu acho que é esse o ponto, assim, sabe? É a gente ressignificar a narrativa que a gente conta pra gente mesmo. Sair desse lugar de a vida foi assim pra mim, sabe? E tomar, de fato, as rédeas da própria vida, que vai ser difícil, vai ter resistência, mas a gente precisa fazer isso uma hora ou outra. E o que é muito legal é que antigamente a gente achava que a neuroplasticidade, né, que é uma palavra bonita para dizer crescimento do cérebro, acontecia só na infância. Depois que virou adulto, esquece. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, Gabriela. E essa licença poética tá anos-luz da licença científica. A neurociência comprova pra gente que a gente aprende, a gente cria novas conexões, e não só depois da infância, até o dia que a gente morre, a neuroplasticidade está lá ainda. Então, por que não
procurar se tornar uma pessoa nova que olha para trás de uma maneira diferente, sem apagar. Ficou lá. O que ficou lá, ficou lá. Mas como que isso te trouxe até aqui? E se a gente gosta de quem a gente é, eu adoro sair para tomar um cafezinho comigo mesma. Gente, eu amo. Eu acho muito legal. Aí pego um livrinho assim. E gostar da nossa própria companhia é uma liberdade. Não é assim, eu sou independente, só eu me basto, não preciso de ninguém, não. Viu ali os neandertais? Eles precisavam de gente, a gente também precisa de gente. Mas tem momentos de solitude, né? A solitude é o quê? É a gente ficar bem na nossa presença, sabendo que a gente tem com quem contar. É diferente da solidão, que a gente está sozinho e a gente se sente sozinho. Esses momentos de solitude, eles só acontecem para quem gosta da própria companhia. Não tem problema em ficar com os próprios pensamentos, né? E eu acho que isso é uma liberdade gigantesca, porque aí a gente não está dependendo sempre de ter outra pessoa para estar puxando um assunto, para estar focando em outra coisa. A gente foca na gente mesmo. E a gente sabe da gente. E se a gente for pedir aqui, todo mundo já passou por muita coisa ruim na vida. Quem nunca? Faz parte, né? Faz parte. E eu acho que a vida ela não acontece apesar da gente. Ela acontece pra gente. Eu acredito muito em Deus, né? Eu acredito que Ele sabe. Na Bíblia diz, né? Os nossos fios de cabelo estão contados. Se tu não acredita, não tem problema, gente. Mas acredita em alguma coisa que é importante. Nem que seja na força do mar, mas é importante acreditar em alguma coisa. A espiritualidade traz melhores índices de saúde no geral. E eu gosto muito de acreditar que Ele não teria me enviado tantas coisas ruins se eu não tivesse como lidar com elas. E a gente, às vezes, não percebe, mas com certeza, tudo que tu passou, tinha alguém lá para te ajudar. Uma presença ali, um ombro amigo. Às vezes, não na família, que a gente bota muita expectativa na família. O meu núcleo familiar, gente, dá para contar nos dedos. Mas agora, em compensação, Deus me deu amigos que são tão maravilhosos. Não necessariamente meu apoio vem da minha família, vem de outro lugar. E a gente expandir isso também, pensar que a gente pode ter a capacidade de conhecer novas pessoas, de fazer novas conexões, de aprender, de melhorar. É para isso que a gente está aqui, né? E não depositar todos os ovos, né? Como é que é aquilo? De não bota todos os ovos numa cesta, que essa cesta cai no chão, quebra, acabou, ficou sem. A gente cresce no nosso núcleo familiar e ele decepciona a gente. Às vezes decepciona bastante. E quando a gente cresce, a gente tem a possibilidade de fazer novos núcleos na nossa vida, né? Quantos que não têm amigos que fazem o papel, às vezes, de pai, de mãe? E eu gosto de acreditar que nada acontece por acaso, assim, eu não acredito em coincidências. Eu acredito que eu tinha que estar aqui hoje, escutando a tua pergunta, olhando para ti, nos teus olhos, estou emocionada para mudar alguma coisinha aí dentro. Nela também, em ti, em ti, em ti, em ti. E se a gente acredita nisso, acredita na vida, que as coisas vão dar certo em algum momento, e se não derem certo é porque não era para ser aquilo. Mas que a gente está fazendo a nossa parte na construção de um ser humano melhor que envolve tudo isso que a gente falou. É impossível tu ser uma pessoa ruim, mal-humorada, se tu come bem, se exercita, dorme bem. Ainda pode acontecer, né? Mas eu acho que é tomar o protagonismo das coisas que a gente pode fazer, entendendo que são coisas pequenas. São vários ingredientes do bolo, mas quando juntos, eles fazem uma coisa muito maravilhosa. E a gente está na vida para isso. Eu acho que o que seria da gente se não fossem os sofrimentos, né? Vocês conseguem pensar? Tudo bem, poderia ter sido mais fácil. Mas será que você não seria uma pessoa diferente? E você não ia gostar da pessoa que você é se você tivesse tido uma vida muito fácil? Vocês não veem isso? Tem gente que tem tudo na mão, gente, é uma pessoa mole. Não é mole? É mole. Qualquer coisinha. Eu tenho muitos amigos que tiveram uma vida muito tranquila, assim. E eu olho para eles, eu não queria estar no lugar deles. Eu amo eles. Amo eles. Mas eu gosto tanto de onde eu tô, eu trago comigo tudo que eu vivi. Cara, perder o meu pai era o meu maior medo, desde criança. Foi horrível.
Foi horrível, foi muito difícil. Minha família toda sofreu muito. Mas eu não tiraria isso da minha vida. Porque me fez ser quem eu sou. Subi aqui, não ter vergonha de falar com vocês, de ir atrás dos meus sonhos. Eu estava estudando para o vestibular quando ele morreu. E eu poderia pegar isso tudo e pensar assim, eu perdi meu pai, minha família se desestruturou. Eu já não tinha muito família mesmo, no familiar era aquela coisinha bem pouca. Meu pai era a figura central. Mas o que a gente pode pensar? Vira o dominó. Tudo tem dois lados, vira. O que eu aprendi com ele? Ele foi doente a vida inteira. Dizia que meu pai era doente? Jamais. Forte, sempre cheiroso, feliz. É isso aí que eu quero ser. Eu peguei essa força, olhei para minha mãe e disse: semana que vem eu tô de volta no cursinho. Tá maluca? Tô de volta no cursinho. Porque foi isso que eu aprendi com ele. Eu não vou viver na dor de perder ele. Eu vou viver na alegria de ter tido meu pai comigo durante os meus 19 anos. E se a gente pega as nossas dores e ressignifica elas, se traz com a gente tem um poder de protagonismo, porque é muito da nossa história, não é da história de outras pessoas. Nenhuma história é igual, né? Ninguém tem a digital igual. E a gente é um bando de gente no planeta. Mais alguma coisa, gente? Eu gostaria de fazer outra pergunta depois dessa mensagem. É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Coloca na primeira. Sou eu que estou mexendo aqui? Não sou eu que estou mexendo aqui. Tá perto dessa daqui? Fatura o surto, querida. Já acertei. Aí embaixo e em cima, gente. Vamos fazer dois montinhos embaixo e em cima para poder... Ah, é verdade. Venham. Tá bem? De casa. De cada. Ela vai me chamar da dente triplicadosa. Tenho certeza também. Vamos um pouquinho embaixo aqui também, ó, pra gente apertar. Vem. Aperta. Calma aí, deixa eu ver como é que Ai, meu Deus. Parecendo com magra. É difícil, né? Tá quieto, você também, RH? Meteu um barão ali. Nossa senhora, é muito mais, né? Chamando eu de bolinha. outra pessoa. Vai. Boa. Fica. Vai. Devagarinho, a cabeça vai ficar. Isso. E vai. É, tu que foi arrumar um. É, vai arrumar os outros que te arrumar ela. Vem aqui do meu lado aqui, ó. Tá. Isso, boa. Peguei. Nossa, tá doendo um chefe já. Só tu. É um book, gente? Deu, Vitória! É.